Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 26 de fevereiro, domingo, né? E nós estamos aqui fazendo os nossos estudos, né? Eu não consegui fazer nem na sexta, nem no sábado, mas estamos aqui no domingo, firmes e fortes aí, não deixando o pessoal na mão, né? E hoje eu resolvi fazer uma análise triple screen. Nessa análise triple screen, ela é ensinada pelo trader, psiquiatra e escritor Alexander Elder. Tá? O Alexander Elder ele nos ensina a olhar um ativo em pelo menos 3 gráficos. Para nós que fazemos swing trade, os 3 mais importantes são o gráfico de 1 hora, aqui na esquerda, o gráfico diário, aqui em cima, e o gráfico semanal. Tá? Aqui nós temos uma visão completa, né, do que está acontecendo. Nós identificamos um padrão gráfico num prazo e nós vemos como que esse padrão está sendo formado nos outros prazos, porque o cenário ideal é quando um padrão gráfico ele é formado num gráfico e ele estabelece critérios, ele possibilita critérios de setup, ele possibilita aquele padrão, ele possibilita que você monte uma posição não apenas em um padrão gráfico, mas em todos os padrões gráficos. Então, se de repente nós temos um ponto contínuo no gráfico diário, esse ponto contínuo pode estar sendo uma confirmação de pivô no gráfico de 1 hora, e pode estar sendo ao mesmo tempo um rompimento de um suporte importante no gráfico semanal. Então, quando esses 3 prazos gráficos estão alinhados, esse é o cenário perfeito. Tá? O seu nível de acerto aumenta absurdamente. E também, não apenas o seu nível de acerto, mas porque existe também o fator psicológico, né? Então, assim, você está vendo vários prazos, você está tendo uma visão completa, né? Você está tomando decisões baseadas não apenas nos prazos mais curtos, de 1 hora, mas nos prazos mais longos, que é o gráfico semanal, por exemplo. Então, assim, melhor do que isso eu não consigo encontrar, tá? E o Alexander Elder, ele nos ensina, né, no livro dele sobre como aprender a operar no mercado, na bolsa de valores, mercado de ações, alguma coisa assim. Só pesquisar sobre Alexander Elder, né? Porque é o seguinte, um candle no gráfico semanal, ele pode ser uma perna de baixa no gráfico diário, tá? E ele pode ser uma tendência no gráfico de 1 hora. Entendeu? Então, assim, quando você olha para um candle no gráfico semanal, você está olhando para o que aconteceu em 5 pregões no gráfico diário. Então, um candle do gráfico semanal, ele corresponde a 5 candles do gráfico diário. Se a cada dia nós temos, vamos ver aqui, dia 17 de fevereiro, ó, cada pregão aqui começa o que? Às 9? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 candles, 10 horas de negociações. Espera aí, vamos ver aqui, ó. 9 horas, dia 16. Aqui 16 horas do dia 16 também. 17 horas. E aqui é o leilão, né? Às 18. Então, começou o quê? Não, peraí. Aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é isso mesmo. São 10 horas. Os pregões normais. Então, o que acontece? Então, olha só, são
Um candle do semanal são 5 candles do diário, 10 candles do gráfico de 1 hora. Tá? 2 candles do gráfico semanal são 10 candles do gráfico diário e 20 candles do gráfico de 1 hora. Então veja que uma perna de baixa, um candle, 2 candles, 3 candles do gráfico diário, do gráfico semanal pode ser uma perna de baixa do gráfico diário e uma tendência assim considerável no gráfico de 1 hora, tá? E aí é o seguinte, você vai fazer swing trade naquele prazo que mais te agrada e que mais atende às suas necessidades. Então vamos lá. O swing trade ele pode ser feito em qualquer desses prazos, tá? Aqui no gráfico de 1 hora pode ser até que você monte uma posição num dia e você já tem um lucro que você já consiga sair, você já no mesmo dia aí configura um day trade. Mas, né, uma tendência assim bacana, igual por exemplo assim, ó, essa última perna de baixa aqui, ó, olha só. Ela começou o candle, o pivô, aliás, de baixa, que foi formado aqui, lá para o dia 1º de fevereiro, ao dia 2. Ele foi confirmado no dia 2 de fevereiro, tá? E nós tivemos uma queda até o dia 6 de fevereiro. Então aqui, embora você esteja baseando a sua tomada de decisão no gráfico de 1 hora, tá? Foi o seu trade, ele durou aí, ó, pelo menos uns 3 dias, uns 3 pregões. Né? Então foi um swing trade, você iniciou num dia e terminou em outros dias. Então você pode ver que é uma perna, né, onde, vamos ver aqui, ó, desde quando o pivô foi confirmado. Vamos pegar daqui, ó. Desde quando o pivô foi confirmado até o fundo do dia 6, nós tivemos aí, ó, 3.172 pontos. 3.000 pontos. Tá? Então um swing trade de 3.000 pontos ele se dá aí, ó, em 2, 3 dias, tá? Então você pode ver que, e aí vamos traçar aqui um quadro. Vamos traçar aqui, quer ver? Eu não estava. Nós vamos fazer os estudos aqui, ó, ao vivo sim, né? Esse vídeo é gravado, mas ao longo da gravação, ó. Eu vou traçar aqui, ó, um retângulo. Eu vou traçar aqui um retângulo no gráfico de 1 hora, onde teve a confirmação do pivô de baixa. Então, dentro desse retângulo teve um pivô de baixa. Vamos ver aonde que esse retângulo se enquadra nos outros prazos. Ó, no gráfico diário, aliás, vamos voltar aqui, ó, no gráfico de 1 hora. Depois que os preços romperam abaixo desse retângulo, ou desse quadrado, tá? É que confirmou o pivô de baixa. Beleza. Aqui no gráfico diário foi um rompimento abaixo da média de 20. Tá? O candle que segurou na média, ele formou um pivô de baixa. E aí já o próximo candle, né, do pregão do outro dia, que já confirmou esse pivô de baixa do gráfico de 1 hora, já foi a confirmação desse rompimento. Ele já rompeu abaixo da média de 20. As duas médias mais curtas de 3 e 8 períodos já estão viradas para baixo. Houve esse cruzamento dessas 3 médias móveis, né, e os preços entraram aqui, ó, no movimento de queda e confirmaram a tendência de baixa, tá? O primeiro degrau da tendência é o primeiro pivô. A tendência, ela é formada com degraus, digamos assim, né? E os degraus da tendência são os pivôs. Então aqui no gráfico de 1 hora, né, nós temos a confirmação do primeiro pivô de baixa. A formação desse primeiro degrau dessa tendência de baixa, ele se deu nesse contexto, né, aqui. No gráfico semanal, olha só, no gráfico semanal nós estamos aqui, ó, no meio de uma confirmação. Na verdade, foi um ponto contínuo. Olha só. Aqui onde que eu cliquei, que é onde que está o retângulo, né? Vou mudar de cor aqui, ó. Vou mudar de cor esse traço aqui para ver se vai mudar de cor aqui os retângulos, para ver se realmente é. Vamos mudar de cor aqui, ó. Vamos tacar azul. Aplicar. Isso, exatamente, ó. Viu? Aqui no gráfico semanal está apenas um traço, né? Mas na verdade se refere ao retângulo.
Você pode ver que eu cliquei no gráfico semanal, tá? E eu mudei de cor. Vou mudar de cor para fúcsia. Nós vamos colocar verde. Aí, ó, ficou verde, tá? Beleza. Olha só. Olha que interessante. E eu estou fazendo esses estudos aqui, identificando isso aqui agora, tá? Ao longo do que eu estou gravando esse vídeo. Tem simplesmente 1 minuto que eu liguei o computador aqui, abri aqui agora os gráficos e simplesmente eu vou olhando o que está acontecendo, o que aconteceu na verdade, né? Porque nós não estamos tendo pregão, obviamente, hoje é domingo. Mas aí eu vou analisando o que eu vejo e vou explicando. E assim nós vamos ter a nossa aula, né? Praticamente esses vídeos, né, eu chamo de panorama, né, de olho no mercado. Inclusive eu estou pensando em mudar o nome, porque são verdadeiras aulas. Tá? O que eu faço aqui é dar aula de análise técnica e análise gráfica. Ponto final. Tá? E eu acho mais interessante dar uma aula baseado no que está acontecendo. Né? Porque é o seguinte, se eu dou aula baseado naquilo que eu estudei na literatura técnica, tá? Então, se eu vejo o que está acontecendo e eu consigo fazer uma projeção, se eu consigo identificar um padrão gráfico, olhando o que está acontecendo, a gente consegue acompanhar a evolução das negociações e ver se aquele estudo que a gente fez no vídeo passado, na aula passada, ele se confirmou. E aí a gente consegue ver da maneira que eu entendo ser mais eficaz a aplicação prática do conhecimento técnico. Tá? Simples assim. A aplicação prática do conhecimento técnico. É por isso que eu me volto, né? O meu foco é o que está acontecendo. Né? O objetivo aqui não é fazer recomendação, até porque na recomendação de investimentos existe uma série de elementos que tem que ser atendidos, né? O analista, ele é o possuidor da estratégia, ele tem o monopólio da estratégia, ele não explica a estratégia, tá? Ele não explica por que está tendo, por que a entrada no tal preço, a saída é tal preço. Então, assim, isso faz parte do contexto de uma recomendação. Aqui é a aplicação prática de conhecimento técnico. Né? Esse é o meu objetivo aqui. Tá? Porque eu já tentei outras vezes pegar. Não vou me ater ao que está acontecendo. Outras vezes eu já peguei, sei lá, gráficos passados, hipóteses, algumas coisas assim, e eu não me senti confortável. Sabe? Eu não me senti confortável. Por quê? Porque é o seguinte. Se eu vou dar uma aula de tendência, tá, eu vou analisar vários gráficos de vários ativos, tá, e aquele que tiver com a tendência mais perfeita é o que eu vou escolher para dar aula. É isso que os professores fazem, tá? Agora, se eu pego aqui, ó, o que está acontecendo agora, nessa semana, o que aconteceu nessa semana passada, última semana do mês de fevereiro. Agora, na verdade, segunda e terça é 27, 28 ainda, mas a penúltima semana do mês de fevereiro. Tá? Aqui não tem uma tendência perfeita, né? Porque na prática não acontece e de forma idêntica, igual está nos livros. Tá? Então aqui eu tenho que saber explicar, saber qual é o contexto técnico daquilo que está acontecendo. Sabe? Porque é muito fácil e eu já dei aula, né? Eu já preparei, né? Obviamente nos meus cursos, né? Os 2 cursos gestor de carteira e fundamentos de análise técnica que eu tenho, eles estão dentro do plano de assinatura da Grafistas. Esses cursos, obviamente eu peguei lá os gráficos, né? Busquei aqueles padrões gráficos mais perfeitos. É isso que está contido nos livros e é isso que está contido nos cursos, tá? Porque para a gente poder ensinar quem está iniciando, nós temos que pegar o cenário ideal. Aqui, a minha fala, embora eu consiga, né, aqueles que estão iniciando, conseguem aprender muita coisa com o que eu estou ensinando aqui, sabe? Porque eu tento, nessa minha abordagem, pegar desde o básico até, quem sabe, o intermediário e o conhecimento mais avançado, tá? Mas eu prefiro esse tipo de aplicação de aula.
Eu não estou simplesmente montando slides, eu não estou pegando os gráficos bonitinhos, com tendências bonitinhas, né, padrões muito bem formados para falar, olha, confirmou o pivô igual, por exemplo, aqui, ó. Olha esse pivô de baixa do gráfico de 1 hora. Olha o tanto de tempo que demorou para confirmar esse pivô. Nos cursos, no meu curso, eu simplesmente vou lá e falo para você assim, ó. Isto daqui é a confirmação de um pivô de baixa, né? Preços formaram um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior. Quando veio aqui, rompeu o fundo, confirmou o pivô de baixa. Tá. Movimento de queda, alta, correção e retomada da queda. Beleza. Aqui na prática, olha só, nós tivemos essa perna aqui, ó, de correção, igual eu desenhei. Só que ele caiu, mas não rompeu o fundo, voltou para depois cair, rompeu o fundo. Então você pode ver que na prática há nuances, tá? Na prática há detalhes que na teoria não ocorrem, tá? Numa teoria perfeita, tá? Eu falo isso porque eu já fui iniciante e eu tive muita dificuldade, gente. Eu não conseguia entrar na minha cabeça. É como que lá no livro está mostrando que o pivô é confirmado assim e na prática, por exemplo, eu aqui, ó, eu já teria tentado vender aqui em cima, porque já está formando um pivô de baixa e tal. E aí, ó, o que acontecia? Os preços andavam de lado, acionavam o meu stop, eu ficava de fora, tomava uma violinada, né? E os preços caíam. E se eu tivesse ficado vendido, eu teria ganho dinheiro. Mas essa alta aqui, ó, teria me tirado. Ah, mas o livro não tem essa alta. Por quê? Porque o livro está perfeito assim. Então, o que é o ideal? O ideal é você montar um retângulo dentro da região e esperar esse retângulo ser rompido. E olha só, aqui, ó, por mais que tenha uma oscilação, eu tenho o auxílio também de uma leitura no gráfico diário. Que, olha só, o candle foi rompido. Nós tivemos um rompimento, aliás, da média de 20 períodos, o gráfico diário, uma média importante. E no gráfico semanal nós tivemos a confirmação de um ponto contínuo de venda. Veja que, vou pegar até essa linha aqui, ó. Olha só. Aqui no gráfico semanal nós tivemos uma queda, um movimento de alta, bateu na média de 20 períodos, formou um doji, um candle de dúvida, mas foi um doji baixista, com pavio maior na parte superior, mostrando que a pressão vendedora é maior, tá? E aí, ó, o candle na próxima semana já foi um candle de queda. E quando rompeu 113.621 pontos, ele confirmou que esse candle era um ponto contínuo. Este é o padrão gráfico de um ponto contínuo. Esse é um ponto contínuo, é o nome de um setup. Então veja que confirmação de um pivô de baixa, rompimento abaixo da média de 20 períodos do gráfico diário e confirmação de um setup no gráfico semanal. Tá? Assim que a entrada que se deu aqui nesta região foi uma entrada contextualizada no gráfico diário e no gráfico semanal. Tá? Então este é o melhor dos mundos. E você pode ver que um pivô do gráfico de 1 hora é um candle, 2 candles, a confirmação de um pivô, toda essa perna aqui, ó, do gráfico de 1 hora foram 2 candles do gráfico diário e um candle do gráfico semanal, que nós já estamos tratando aqui, ó, desta semana, tá? Então, esta é a análise triple screen. Tá? Você faz swing trade. O degrau mais básico e mais fundamental que você tem que procurar é a confirmação de um pivô no gráfico de 1 hora. Então, analise o gráfico de 1 hora e espere a confirmação de pivôs. Seja um pivô de baixa ou seja um pivô de alta. Aqui, ó, também... nos últimos pregões, dia 22, 23, nós tivemos outra confirmação de pivô. Tá? Aqui, ó, nós tivemos, ó, uma queda. Aí aqui também teve uma lateralização. E aqui quando rompeu aqui, ó, no dia 24, o último pregão, ele confirmou mais um pivô de baixa. Tá? Aí essa confirmação de um pivô de baixa do gráfico de 60 minutos foi
a confirmação de um pivô também no gráfico diário, porque aqui, ó, no gráfico diário nós também tivemos um pivô com uma correção na média de 8, ao invés de ser na média de 20, porque o movimento de correção ele pode se dar tanto na média de 8 ou na média de 20. Aqui, ó, foi na média de 8, tá? Foi um pivô da média de 8, ó, corrigiu na média de 8 e voltou a cair. Quando rompeu esse fundo, ele confirmou esse pivôzinho. Tá, e aqui no gráfico de 60 minutos, de semanal, perdão, nós tivemos rompimento nessa região de suporte aqui, ó. Tá? Aqui um pouco mais para cima, ó, nós tivemos a confirmação dessa região de suporte, que também foi um pivô também aqui do gráfico semanal, tá? É claro que oscila um pouco, ó, um pouquinho para baixo, foi aqui, um pouquinho para cima, mas o ponto ideal foi esse aqui, ó, foi este candle aqui, foi o candle referência. O candle, vamos ver aqui de que horas. O candle de 11 horas da manhã do dia 24. Esse foi o candle perfeito. Este foi o candle que, inclusive, teve uma queda de 840 pontos. E foi o candle que rompeu o fundo do diário, do semanal. E confirmou aí, ó. Na verdade, foi um power breakout, né? Porque os preços, olha só, eles estavam acima da média de 20. Aí segurou na média, caiu, abriu em gap de baixa, formou um fundo mais baixo que o fundo anterior, andou de lado. Quando ele bate na média de 20, ele não rompe a média de 20, tá? E ele cai. Aqui nós também temos a figura gráfica de um triângulo descendente, tá? Vamos ver se eu consigo aqui achar a ferramenta de triângulo. Opa, peraí. Triângulo, onde eu tenho aqui, ó, a minha base aqui, tá? E aqui, ó, é um triângulo descendente. É um outro padrão gráfico também. E esse padrão gráfico é um padrão gráfico de continuidade, tá? Quando os preços eles vêm aqui, ó, eles não rompem acima da linha, dessa linha superior do triângulo, é um triângulo retângulo, né? E ele, quando ele cai, ele confirma este padrão. E como é um triângulo descendente, os preços eles vão seguir essa linha aqui, ó, eles vão seguir em queda, tá? Porque existe o triângulo simétrico, o triângulo ascendente e o triângulo descendente, tá? Esse o triângulo descendente é um padrão de continuidade de uma tendência de baixa. Então você pode ver que no mesmo ponto, na mesma região, várias leituras se confirmam. E os padrões gráficos, eles ocorrem simultaneamente, tá? Se no gráfico de uma hora nós estamos tendo a confirmação de um pivô de baixa, está tendo uma confirmação de um pivô de super tendência no gráfico diário e um rompimento de um suporte no gráfico semanal. Então, né, 22 minutos onde eu estou explanando sobre essa técnica do triple screen, tá? Triple screen. É isso, meus amigos, é isso. Só para fechar aqui o entendimento, né, a respeito dessa dinâmica, né, é como se a gente pegasse a olho nu e visse um grão de areia a olho nu. Para você conseguir ver mais detalhadamente, você tem que colocar no microscópio, tá? Então, o nosso microscópio aqui, ó, é o gráfico de 60 minutos. Ele é a visão mais micro que nós consigamos ter, tá? A mais macro é no gráfico semanal, a média, a intermediária entre micro e macro é no gráfico diário e a micro é no gráfico de uma hora. Se você conseguir fazer uma leitura desses três padrões, tá? Você consegue entrar nos momentos ideais, tá? Nos momentos ideais. Você consegue pegar a tendência lá do gráfico de uma hora, no melhor contexto em que ela está inserida no gráfico diário e no gráfico semanal também, tá? Vamos para o mini dólar. O mini dólar, olha só. Olha como essa análise triple screen é absurdamente, assim, sensacional. Sensacional. É fantástica. Você olha para o gráfico de uma hora, aí você vê, ó, está ensaiando o pivô de baixo, de alta. Ensaiando o pivô de alta. O que é um pivô de alta? O pivô de alta é esse daqui, ó. Né, veio de um topo, um fundo mais baixo, fez um topo mais alto, um fundo mais alto que o fundo anterior, e assim que rompe aqui, ó, este último topo formado, ele já confirma o pivô.
Beleza. Então aqui, supostamente, onde que nós estamos? A média de 20 está aqui embaixo. Onde que nós estamos supostamente? Nós estamos aqui, ó, supostamente aqui, ó, nessa região. Nós estamos supostamente nessa formação dessa perna de alta. Temos que esperar a correção, que pode ser uma correção em queda até a média de 20 para retomar a alta, ou também nós temos um pivô que ele pode se dar da seguinte maneira: tem a perna de alta, ao invés de cair, ele se lateraliza. Quando ele toca na média de 20, ele volta a subir. Pode ser na média de 8 ou na média de 20, tá? Mas como o gráfico de 1 hora é um gráfico menor, a gente sempre vai priorizar no gráfico de 1 hora esperar a correção na média de 20. Pode ser que os preços tocam na média de 8 que venham subir? Pode ser. Nós não estamos preocupados com isso, tá? Você não tem que se preocupar com movimentos que aconteceram em momentos que você não estava posicionado. Você tem que ter a paciência, primeiro a capacidade técnica de identificar os padrões gráficos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que ter, sendo assim, né, identificando os padrões gráficos, ter a paciência para esperar que eles ocorram, tá? Que eles ocorram. Então, olha só, aqui no gráfico de 1 hora nós temos essa perna de alta. Olhando só para esse prazo, nós podemos imaginar que o dólar está entrando numa tendência de alta. Ele pode até estar entrando, tá? Pode até estar entrando, mas aí é o seguinte, como nós olhamos o triple screen, nós sabemos que aqui no gráfico semanal nós temos aqui, ó, a média de 20 períodos em 5,29. Então 5,29 nós temos a média de 20 períodos do gráfico semanal, tá? Então é o seguinte, pode ser até que venha formar um pivô de alta aqui. Você vai entrar no pivô de alta aqui? Você pode entrar. Mas você sabe que existe uma resistência muito importante, mas muito importante, em 5,29. Essa resistência é tão importante que ela está segurando os preços desde dezembro do ano passado. Os preços não conseguiram fechar acima dela e seguir em alta. Que fechou, aliás, desde aqui, ó, desde dezembro, desde esse candle aqui, ó, porque esse candle aqui, ele fechou acima, mas voltou a cair. Ó, caiu, subiu, não conseguiu romper. Aqui, chegou a furar, mas voltou a cair, não fechou aqui em cima, fechou aqui embaixo. E aí seguiu só em queda. Só em queda. Então, desde meados de dezembro do ano passado, o dólar não está conseguindo fechar acima da média de 20 do gráfico semanal. Essa informação é uma informação muito importante. Tá? Muito importante. Então, assim, você não vai cegamente entrar comprado no dólar porque no gráfico de 1 hora está tendo um pivô de alta, se no gráfico semanal nós temos uma resistência dinâmica, né? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico sobre suportes e resistências fixos e dinâmicos. Então nós estamos tendo uma resistência dinâmica no gráfico semanal do mini dólar, tá? Já desde dezembro do ano passado, e aí você vai negligenciá-la agora, não vai. A análise triple screen do dólar nos permite ver que no diário os preços estão andando de lado há um tempão, no semanal está sendo segurado pela média de 20, e no gráfico de 1 hora está tendo oscilação, né, de perna de alta, perna de baixa e por aí vai, tá? Então fique atento a essa formação desse suposto pivô de alta no gráfico de 1 hora, mas que tem essa resistência aí no gráfico semanal, ok? Eu poderia parar aqui, né? Porque eu já falei 30 minutos, né? Aqui já temos uma aula de triple screen. Mas eu vou aproveitar agora os próximos minutos para poder olhar os principais papéis do Ibovespa, né? Vamos olhar aqui, ó, Vale. Vamos olhar Vale, vamos olhar Petrobras e vamos olhar os papéis que mais subiram e mais caíram aí durante a semana passada, tá? Olha só, Vale. Vale, houve um cruzamento da média de 20 aqui no gráfico diário, tá? Desde o ano passado, 2022, né? Nós tivemos aí, ó, oscilações. Ele entrou em tendência de baixa em janeiro de 2023 no gráfico de 1 hora.
depois teve um rompimento aqui, que não se sustentou, voltou a cair. Aqui teve uma oscilação muito grande sem tendência. Perna de alta, perna de alta, perna de baixa, perna de alta, sem contexto de tendência. O contexto de tendência que teve foi aqui antes. Aqui. Você veja que na tendência os preços da tendência de baixa cai, vai na média de 20, cai na média de 20, cai na média de 20, cai, e aqui já foi o último fundo. Tá, eles estão em tendência de baixa também nos últimos pregões. Vale está em tendência de baixa. Beleza, só que tem um detalhe muito importante que só a análise triple screen nos fornece. A média de 20 do gráfico semanal. Os preços seguiram em queda? Beleza, seguiram em queda desde o ano passado. Maravilha. Mas agora é a grande fronteira. Se romper abaixo de R$ 84,23, o potencial de queda vai ser grande. Tá? Mas aqui é uma região de perigo. Aqui é um suporte dinâmico muito importante. Então, assim, tem camarada que está vendido em vale. Beleza, você pode estar até vendido em vale e você entrou no contexto de uma tendência de baixa. Maravilha. Maravilha. Só que, né, no gráfico semanal, os preços ainda estão altistas. E eles vão se tornar oficialmente baixistas quando rompe abaixo da média de 20. Média móvel aritmética de 20 períodos. Aí sim, rompendo aqui e fechando aqui abaixo, oficialmente ele estará baixista e o potencial dessa tendência de baixo vai ser grande, tá? Mas é necessário esperar essa confirmação desse rompimento, tá? Porque pode ser que os preços venham segurar aqui na média de 20 do gráfico semanal, venha entrar agora uma força compradora, porque o DI mais ainda não cruzou o DI menos no gráfico semanal. E aí, se retomar a alta aqui, pode ser que os preços venham retomar um movimento de alta. Então, retomou a alta aqui no semanal, você vai esperar um pivô de alta aqui no gráfico de 1 hora. Você vai esperar um rompimento da média de 20 do gráfico diário, que está em 89,70. Tá tudo. Você toma decisões, e isso é o cenário ideal, tá? Cada ser humano é livre para fazer o que quiser. Mas no cenário ideal que eu estou ensinando aqui, você toma uma decisão quando os 3 prazos estão alinhados. Petrobras. Petrobras já está dentro de um movimento lateral, né? No gráfico semanal, no gráfico diário, nem se fala. E no gráfico de 60 minutos, o ideal é você esperar esse rompimento aqui, ó, dessa região. Se ele não romper essa região aqui em cima, pode ser que, se ele romper a média de 200, igual por exemplo aqui, ó, olha só, no gráfico diário, ele ensaiou um pivô de baixa, bateu na média de 200, subiu. Se ele tivesse subido, batido na média de 20 e voltado a cair, ele teria confirmado um pivô de baixa aqui no gráfico diário. Aí seria uma entrada técnica totalmente baseada num padrão gráfico ideal, correto, a leitura correta. Tá? Mas não foi isso que aconteceu. Então, assim, ele ainda está no movimento de lateralização, né? Então, nada a fazer, tá? Nada a fazer. Porque você pode até entrar, olha só, aqui. Abriu num gap de baixa, no pregão do dia 22. Aí você fala, nossa, gap de baixa é um indicativo de que as forças baixistas estão em maior quantidade. Sim, verdade. Só que, quando ele vem fazer correção, ele não para de subir na média de 20, porque ele tem que parar. A tendência é o seguinte, ele caiu aqui, ele tem que subir até a média de 20 e voltar a cair. Ele não pode romper acima da média de 20. Aqui ele rompeu, já desconfigurou, não é pivô de baixa, coisíssima nenhuma. Tá? Então você tem que saber fazer essa leitura, tem que saber esperar toda essa formação, tem que esperar essa dinâmica. E por aí vai, tá? Por isso que o meu primeiro curso, meus amigos, tá aqui, ó. grafistas.com.br, né? No nosso plano de assinatura você tem acesso a vários conteúdos, inclusive cursos, né? O curso Fundamentos de Análise Técnica e Gestor de Carteira, que nós, né, estamos prestes a inserir novas aulas, tá?
O meu curso de gestor de fundamentos de análise técnica, e até no gestor de carteira, eu trato o básico, tá? Para você que é iniciante, essa análise triple screen, eu olhando aqui um padrão aqui, identificando outro aqui e outro aqui, pode parecer confuso, mas na verdade, tudo isso aqui é básico, tá? É básico. Eu não estou falando aqui nada demais. Então, se você aprender os 4 setups que eu ensino, se você aprender a ler os indicadores, as médias móveis, como utilizá-las, a banda de Bollinger, o DMI, a linha do ADX, o volume financeiro, se você conseguir ler apenas estes indicadores aqui, você vai conseguir fazer essa análise triple screen. Se você está confuso sobre essa dinâmica que eu estou tendo aqui, é porque você ainda não dominou os fundamentos. Porque para saber fazer o que eu estou fazendo aqui, você precisa dominar pouquíssimas coisas. Pouquíssimas. Não precisa dominar muita coisa, tá? Não é muita informação. No meu curso, eu simplesmente trabalho o fundamento. Eu trabalho o suprassumo, aquilo que é o ideal, o necessário. Na verdade, não é o ideal, é o necessário a se saber para poder operar no mercado, né? Então vamos para os papéis que mais caíram durante a semana. Via Varejo caiu 13,27%, né, numa grande perna de baixa no gráfico de 1 hora. No gráfico diário está na iminência de confirmar um pivô de baixa, tá? Agora no gráfico semanal nós temos um suporte importante aqui, ó, um suporte fixo. Então tem que tomar cuidado, né? O ideal é só depois que romper que ele, na verdade a nossa leitura é de que só depois que romper ele vai confirmar esse pivô de baixa, tá? Ele vai entrar definitivamente numa tendência de baixa, via Varejo. A Mark, Lojas Marisa, que também questões aí fundamentalistas, a loja parece que vai fechar, as lojas Marisa, tá entrando em falência, né? Então acho que não adianta, tá entrando em falência a empresa, né? Tivemos aqui um baita pivôzão de baixa aqui no gráfico semanal, né? Então assim, tendência de baixa fortíssima. E Guararapes, Guar 3, também está dentro de uma tendência de baixa ainda, né? O que é o ideal? O ideal, olha só, ele está numa perna de baixa aqui agora. O ideal é você esperar acontecer isso aqui, ó. Ele forma uma perna de baixa, se lateraliza até a média de 20, ou ele sobe até a média de 20 e volta a cair. Essas duas possibilidades de correção. Lateralização na média de 20, retomada da queda, ou correção na média de 20, retomada da queda. São dois movimentos de correção que você tem que esperar que aconteça. Está longe de acontecer qualquer um desses, né? Ainda tem que ou andar de lado, encosta na média de 20 e volta a cair, ou sobe na média de 20 e volta a cair. Não aconteceu, continua caindo, você fica de fora. Pronto, acabou. É isso, é isso. Esses são os dois movimentos de correção que você tem que dominar. Dos papéis que mais subiram, RCSL3 subiu 28,19%. Veja que os candles aqui, ó, tem pavios, tá? São candles mais quadradões. Isso aqui mostra que não tem tanta liquidez, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um papel que não tem tanta liquidez. Aqui, ó, no gráfico de 1 hora, ó, tá numa perna de alta. Tem que esperar uma correção. Uma correção e aquela lá. A tendência de alta é a mesma coisa da tendência de baixa. Mesma coisa. Ou ele corrige caindo até a média de 20, voltando a subir, ou ele corrige andando de lado, né? Ele pode inclusive oscilar aqui até que a média de 20 seja alcançada e aqui sobe. E aí quando rompe a máxima nós temos o setup Power Breakout de alta, tá? Vamos olhar aqui no gráfico de diário. Ele está rompendo aqui esse topo, é um rompimento importante. E aqui no gráfico de semanal tem uma resistência aqui, ó, em 2,76. Então tem que ficar de olho nessa resistência, né? Mas ele está no movimento de alta, tá? Ele está com os 3 DMIs alinhados. Tudo está indicando que ele vai continuar em movimento de alta. Mas é aquela, você espera o padrão gráfico, você não entra aqui comprando que não. Até porque ele está em 1,91.
Uma queda aqui, ó, de 5 centavos já corresponde a 20% do seu capital. Então você tem que tomar muito cuidado com papéis de valores muito baixos, tá? A L3 subiu 8,87%, está tentando romper a média de 200 aqui no gráfico de 1 hora, tem que esperar esse rompimento, né? Tem que esperar romper a média de 20 e, obviamente, a média de 20 do gráfico semanal. Então, assim, ele está tentando virar, ele está tentando reverter, não reverteu ainda não. Então, tem que esperar essa reversão completa. A RML3 subiu 5,86%. Ele está tentando ensaiar um pivô de alta aqui no gráfico diário, tá? Ele está em movimento de correção no gráfico diário. Aqui no gráfico de 60 minutos, ele tinha que segurar na média de 20, não segurou. Então tem que esperar ele voltar a ter alta, voltar a fazer correção, se é isso que vai acontecer, tá? Então é isso, um pivô de alta no gráfico de 1 hora, confirmado, tem que estar no contexto de uma tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal. Pronto. Esta é a leitura, este é o suprassumo, esta é a explicação básica que eu quero dar no dia de hoje. Grafistas.com.br, corre lá. Tá? Porque tem muito conteúdo que você precisa dominar. E o SP500, olha só, o SP500 no gráfico semanal está testando a média de 20. Este é o principal índice da Bolsa de Valores americana, é um índice mais importante, então tem que ficar de olho nele. Está testando a média de 20, vamos ver. Se vai subir, se vai cair, nós não temos bola de cristal. Então temos que esperar, ok? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, porque são já 40 minutos de vídeo, tá? Senão fica muito longo. Eu consegui aí, ó, dar um panorama do que está acontecendo e ter essa aula aí de triple screen. Qualquer dúvida, faça a pergunta nos comentários. De onde você esteja assistindo esse vídeo, faça a pergunta nos comentários. No YouTube, tem a parte dos comentários, faça a pergunta. Eu sempre respondo a todos, ok? Então, um bom fim aí de domingo, tá? Um bom início de semana. Muitos devem assistir esse vídeo no início da semana. É uma aula esse vídeo aqui, então, né, ela se enquadra, né, você assistindo também na segunda-feira, você vai conseguir entender muita coisa, vai ver se aquilo que a nossa leitura aqui, ó, ela vai se confirmar ou se não vai se confirmar, e aí você vai aprendendo, porque o mais importante é você aprender. Mais importante do que você ter call, mais importante do que alguém falar com você, compra isso, vende aquilo, é você mesmo ter a capacidade de enxergar essas possibilidades e efetuá-las. Um abraço e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.